Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre tipos de discurso, discurso direto e indireto. Nós vamos ver o slide para estar vendo como se transcreve esse tipo de discurso, tá? A maneira com que o personagem ele fala ou transcreve o seu pensamento é apresentado ao leitor. Nós temos o discurso direto, que o narrador ele transcreve a fala desse personagem diretamente, como se ele próprio estivesse falando. Então, aquela fala em que o narrador ele passa para a gente de maneira em que o leitor entende que aquele personagem está falando diretamente, tratamos de discurso direto, tá? O discurso direto também, vamos dar um exemplo aqui, ele pode ser a fala de um personagem. Vamos lá. Não se preocupe, pois eu voltarei, disse ele à esposa. Vamos ver agora discurso direto e exemplos. No discurso direto, há intermediações entre a fala do personagem diretamente, como se ele próprio estivesse falando. No discurso direto, a fala também é indicada com 2 pontos, travessão e aspas. A gente também pode usar aspas para poder transcrever o discurso direto. Exemplo: Paulo respondeu em tom agressivo. Repare os 2 pontos no final. E o travessão no início da próxima fala. Não estou aqui para ser desrespeitado por uma criança. Snoopy está uma semana horrível para mim. Essa está sendo uma semana horrível para mim. O que se pode fazer quando tudo dá errado? Snoopy dá um beijinho na personagem. Isso é um bom conselho, disse a personagem, né? Então, agora nós vamos ver o discurso indireto. No discurso indireto, temos a fala do personagem reproduzida pelo narrador. O narrador ele usa desse recurso para reproduzir a fala daquele personagem de forma indireta. Nesse caso, nós não usamos o travessão, tá? Paulo respondeu em tom agressivo que não estava ali para ser desrespeitado por uma criança. Mais um exemplo. Na segunda-feira, o Manelinho contou-me que não fizera os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. Essa daí é a fala da Mafalda, né? Vamos ver agora também verbos de sende, que é um recurso usado para estar usando nos discursos direto e indireto. Então, nós usamos esses verbos para estar declarando, né? Fazendo declarações, afirmando juntamente nesse tipo de discurso. Verbos de sende são aqueles que usamos para introduzir um diálogo no discurso direto e no discurso indireto. Esses verbos também são conhecidos como verbos de elocução, de clareza, de declaração, ou seja, verbos que apresentam a maneira pela qual alguém se expressa, tá? Naquela frase, naquela fala. Alguns exemplos de verbos de sende: reclamar, gritar, falar, dizer, afirmar, declarar, perguntar, exclamar, pedir, ordenar e etc. Exemplo